Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre dois nomes que foram especulados no Cruzeiro, tanto do Gabriel Jesus quanto também do Gabigol. Será que teria alguma possibilidade de sair essa história do papel? Enfim, quero comentar aqui então com vocês, primeiro sobre essa questão envolvendo o Gabigol. Eu já trouxe aqui no canal, até o próprio Bola VIP aqui fala sobre isso, de que é um jogador que poderia chegar para ser uma solução para o ataque e que foram divulgados, né, que seria 30 milhões de reais para o Cruzeiro comprar o Gabigol junto ao Flamengo. Porque essa negociação, dependendo, pode ficar para o ano que vem, nem acho que seria ruim, porque o Cruzeiro economizaria esses 30 milhões. E lembrando, né, ele já pode assinar um pré-contrato e chegaria em janeiro. A grande questão é, falta ainda um julgamento para saber se, no caso, deixa eu arrumar isso aqui que eu deixei tudo bagunçado, se o Gabigol, por exemplo, vai ter essa punição, né, por ele ter infringido alguns quesitos lá em relação a um exame antidoping e se ele vai pegar uma suspensão mesmo ou não. A tendência é que isso seja definido ainda nesse mês de julho, quando reabra a janela. Se o Cruzeiro, por exemplo, vê que não vai ter nenhum risco de suspensão, algo mais sério, por exemplo, vai ficar só 4 jogos, só 5 partidas e uma multa que ele vai ter que pagar, tudo bem. O Cruzeiro vai lá e vai efetivar essa contratação junto ao Flamengo, que vê, né, com bons olhos essa possibilidade. Ainda não tivemos notícias do que o Gabigol acha sobre essa história de vir para o Cruzeiro. Eu ainda não vi, sinceramente, algo nesse sentido. Jogou o último jogo na vitória contra o Bahia, jogou 26 minutos, 23 também nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Aos poucos tem ganhado alguns minutos, mas a tendência é que se ele continuar no Flamengo, vai ser muito mais reserva do que titular. Ano passado, mesmo nesse esquema de reserva, ele ainda foi muito bem, 20 gols em 58 jogos, além também de 4 assistências. É aquela coisa, né? Seria um jogador de peso para substituir a não vinda do Dudu. E, sinceramente, cara, eu gosto muito do Gabigol. Se ele jogar metade do que ele joga no Flamengo, né? Ele vai realmente ter um desempenho bem interessante aqui. É claro, não espero aquele Gabigol de 2019, que ele fez, por exemplo, aqui, ó, 43 gols. Mas dá pra ver que ele sempre entrega, o pior ano dele foi 20, né? O outro 27, ou 29, 34. É muito bom o desempenho. Então, acho que é um jogador que chegaria com um status muito mais interessante e, sinceramente, entendo quem falar, não, mas o Gabigol é meio marrento. Tudo bem, cara, mas, cara, eu, sinceramente, eu não consigo ser desse nível, porque quando se acostuma, né, o Cruzeiro ali num tempo que tinha, ano passado, gente, não precisa nem muito longe, o Gilberto, que era uma boa contratação, mas não fazia um gol, Henrique Dourado, Rafael Elias nesse ano, o Rafa Silva, que eu gosto muito, mas não tem nem comparação, né, quando você pega assim, o nível de nome que era especulado e o nível que está hoje. Eu não vou nem falar de 2020, 2021 com o Robertson, com o Marcelo Moreno numa fase terrível. Então, pelo amor de Deus, é um centroavante assim que chega e dá um status gigante para a equipe do Cruzeiro. Então tem contrato só até o final do ano. Se não vier para esse ano, a tendência é que chegue para o ano que vem. O Cruzeiro aparece como um dos grandes favoritos, né, para acabar fechando essa negociação. Aqui está o mapa de movimentação dele no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então jogando mais centralizado, volta bastante para receber essa bola. Eu acho interessante, né, que teria ele para centroavante e o Caio Jorge. O Caio Jorge podendo fazer uma dupla de um 4-4-2, que ficaria bem interessante. Nesse cenário você poderia ter, por exemplo, um ataque do Cruzeiro, Gabigol pelo lado esquerdo, Caio Jorge ou o Dineno, o que você preferir, pelo lado direito. Na ponta direita, entre aspas, o Matheus Pereira, na esquerda o Barreal, dos dois volantes o Matheus Henrique e o Lucas Romero. Eu acho que seria bem interessante, mas bem interessante mesmo o Gabigol aí para essa atual temporada. Você concorda comigo? Discorda? Enfim, pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, patrocinador aqui do canal. Já fiz aqui minhas apostas para esse próximo jogo, né, do Cruzeiro na Série A. E lembrando, tem esse próximo compromisso aqui também contra o Atlético Paranaense, que eu deixei aparecendo aqui na tela. Uma vitória do Cruzeiro, pagando então 2,17 a cada real apostado. Aí já tirei esse último jogo do Brasil. Por exemplo, se eu colocar R$30 e o Cruzeiro vencer, vai voltar 65,10. Eu vou aqui colocar, já fiz uma outra aposta no último vídeo, vou colocar aqui mais R$15 para o Cruzeiro vencer. Se a Raposa vencer, então vai voltar 32,55. Tem uma opção que é interessante, você pode ver aqui também, por exemplo, ó, o Cruzeiro vencer ou empate, que aí você ganha da mesma forma, R$15 voltaria 18,75, bora aqui finalizar a aposta, 1,25. Lembrando que tem também a reta final da Eurocopa, o início aqui agora também da Copa América, ó, vamos aqui, ó, Campeonato Europeu, todas as cotações dos próximos jogos aparecendo aqui para vocês, o link da Esportiva para você começar a partir de R$1, tá aqui embaixo, R$1, Gustavo, R$1, ó. Vamos postar aqui nesses jogos, ó, França vencer aqui, Turquia, Portugal, Bélgica, esse e esses dois aqui, por exemplo. Uma cotação, vamos ver aqui, ó. Fez qualquer resultado, tá, gente? Só para vocês verem, você pode começar com R$1, 136. Então, R$1, se tudo isso quer acontecer, volta a 136 para mostrar, né, que você pode começar com apenas R$1. Eu já fiz aqui minha aposta, pode vir aqui, ó. Histórico de apostas. Vamos lá, para vocês verem que foi, né, realmente acreditada. E ó, R$1, tá aqui minha aposta e o bilhete
para esse jogo, beleza? Então bora aqui falar sobre o Gabriel Jesus. Eu vou deixar algumas matérias que sinceramente eu fiquei bem surpreso quando vi isso, né? Aqui, ó. Cruzeiro surpreende em geral e tenta a contratação de Gabriel Jesus, impacto, né? No caso, saiu alguns portais que o Cruzeiro poderia ir atrás do Gabriel Jesus. Enfim, até alguns portais falou um pouco mais sobre isso e tudo mais, mas sinceramente, gente, eu vi isso aqui e eu fiquei, cara, não faz o menor sentido, né? Até porque, vamos lá, a fase dele no Arsenal é boa, Gustavo? Não, é bem ruim. Foi o pior ano desde quando ele surge basicamente no profissional. 36 jogos, apenas 8 gols e 8 assistências. Eu não gosto muito do esquema que o Arsenal utiliza para centroavante. É um esquema que casaria com o que o Gabriel Jesus joga, mas ele tem jogado muito recuado. E dá para ver até aqui também nos jogos, ó, 12 minutos contra o Everton na última rodada, 8 minutos contra o Manchester United, enfim, 4 ou 18. Tem jogado com pouquíssima frequência, tem contrato ainda por mais 3 temporadas. E a grande questão é o seguinte, beleza, vamos supor que o Cruzeiro tente um empréstimo dele. Ele ganha o que, Gustavo? Esses 2 milhões e 500 que o Cruzeiro poderia oferecer para o Dudu, 2 milhões de reais? Não, ele ganha quase 8. E aí? Como que já pagaria isso, né? Beleza, vamos supor, o Arsenal vai pagar uma parte, que é impossível um clube inglês emprestar um jogador assim, vai pagar 5 milhões, o Cruzeiro vai pagar 3. Beleza, vamos lá. A grande questão é o seguinte, o valor de mercado do Gabriel Jesus, mesmo desvalorizado, é de 67 milhões de euros. Se fosse de reais, eu já falaria, não tem como. Imagina de euros, cara, 67 milhões de euros equivale a 320 milhões de reais. Então, é muito difícil, ainda mais porque ele foi comprado há uma temporada e meia atrás por 52 milhões de euros, ou seja, 250 milhões de reais. Eu tenho certeza que o Arsenal não aceitaria vendê-lo por menos do que 44 milhões de euros, 200 milhões de reais. Então, não faz sentido essa possibilidade. É claro, é um nome que chegaria e traria impacto, com toda certeza, né? Dá pra ver que mesmo numa temporada ruim, ele podendo fazer várias posições, né? Ele cai pelo lado esquerdo, joga como centroavante. Na seleção brasileira não teve um bom desempenho em Copas, mas com o Tite ele conseguiu ter ótimo desempenho, no caso na série, naquele período, né, que ele esteve de eliminatórias, de Copa América, 64 jogos, 19 gols. Pro Brasil não tem nem comparação, esse cara que seria artilheiro assim, do Brasileirão com 38 gols nas costas, tranquilo, não tem nem comparação. Mas no ponto de vista financeiro não faz o menor sentido, sinceramente não sei quem surgiu com essa história aqui do Gabriel Jesus no Cruzeiro, porque quando eu vi eu fiquei, no Flamengo, eu fiquei, é difícil, né? Eu acho. Aí quando eu fui ver que era logo no meu Cruzeiro, eu falei, não, aí pelo amor de Deus. Aí estão querendo demais, né? Na Copa do Mundo, realmente, cara, não consegui bem. 5 jogos em 2018, nenhum gol. E em 2022, 3 jogos com nenhum gol marcado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? O desempenho dele também gravar vídeo direto dá nisso, né? Eu com sono aqui, mas pra vocês verem que eu erro também. No Manchester City teve bom desempenho, né? Por exemplo, 2019, 2020, 23 gols e 11 assistências. O Jorge Jesus não, pelo amor de Deus. O Pep Guardiola, né? Trouxe assim uma outra forma para o Gabriel Jesus jogar e teve um bom desempenho. Mas agora no Arsenal não segue um bom momento, não é à toa que nem tem sido convocado, né, para os jogos da seleção. Ficou muito queimado também depois daquela última Copa América e também da Copa do Mundo. O que você tem a dizer sobre isso, né? Sobre o Gabigol também, que é o nome mais palpável, vamos colocar assim, nem que seja para o ano que vem. Deixa a sua opinião aqui embaixo e que o Cruzeiro certamente deve trazer uma contratação bombástica para esse ano e talvez para o início do ano que vem. Até por conta da não vinda, né, do Dudu. Pode deixar sua opinião aqui embaixo e nos vemos numa próxima.